Pessoal, silêncio agora. Nós fizemos esse campeonato, mas um campeonato de caráter evangélico, todos sabem. E onde a gente faz qualquer coisa, assim como o pastor orou ali, depois de a gente fazer a premiação ali, a gente faz qualquer coisa, a gente tem que engrandecer em primeiro lugar o nome do Senhor. Por isso tinha no nosso coração fazer esse culto agora, a gente agradecer realmente, porque deu para notar, era bem visível que Deus estava no controle de tudo. Nesse momento, Pai, toma essa comunhão aqui, Pai, para te adorar. Em nome de Jesus, que esteja presente aqui. Vamos uma canção. Não tenho eu nem céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quero declarar para ti, Pai, que nós somos totalmente dependentes de ti, Pai. Aleluia. Nós não sabemos, Pai, o que fazemos, Pai, o que nós podemos, Senhor, sentir, Pai. Por isso estamos juntos aqui. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Lembrar da minha saída, bendita será. Sobre minha alma promessa, prosperarei, transbordarei. Celeiros fartamente se encherão, a minha casa será sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre minha alma promessa, prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Calma aí. Vamos fazer de todo o coração. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah.
me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre minha alma promessa, prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa será sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, na minha frente e para trás. À direita, à esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, E tem um pouco a ver até com o esporte, né? Um dia o apóstolo Paulo estava ensinando e ele resolveu fazer uma comparação. Ele queria falar sobre renúncia, sobre as pessoas se esforçarem mais na vida cristã para poder alcançar verdadeiramente o que a gente está querendo alcançar. E ele ministrando, ele querendo um exemplo, ele citou o exemplo do atletismo. A gente sabe que os esportes é uma coisa muito antiga, é ou não é? Isso há mais de 2000 anos atrás já tinha aqueles grandes estádios onde as pessoas corriam, aquela coisa de Grécia, etc e tal. Então já era da época dele esses esportes, essas competições. Então diz aqui no versículo de número 24, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Bom, pessoal, que nem vamos pegar um exemplo que a gente tem o nosso irmão em Cristo, né? O melhor do mundo atualmente é o Kaká, né? Então, irmão, eu creio que ele não é o melhor do mundo, no caso dele, somente porque ele treina, tem algum conjunto de coisas na vida dele que ele se abstém, que favorece na vida dele. Ele não é um cara de estar perdendo noites, não é assim? Pegando esse exemplo, então, ele é um cara que deve se alimentar muito bem. Então, assim como no esporte, entenda o que a gente vai falar. Cada atleta tem algumas áreas que você não precisa se esforçar tanto para conseguir algo. A tua própria genética te ajuda em algumas áreas. Já tem algumas áreas que exige muito de você. Tem atleta, né? Que, por exemplo, ele ficar num peso, para ele ficar magrinho, a genética dele já ajuda. Ele come bem e não engorda. Já tem outros, se o cara comer um pouquinho a mais, Israel sabe disso, né? Tem cara que se comer um pouquinho a mais já passa do peso. Não que a gente tá falando que Israel era gordinho na época dele, não. Mas eu estava vendo, por exemplo, uma reportagem daquele rapaz que ganhou 8 medalhas de ouro na Olimpíada. Esqueci até o nome dele agora. Phelps. Rapaz, eu vi uma entrevista do que aquele homem come. Ele não é um nadador, gente, ele é um leão. Não sei se alguém viu a entrevista. O homem, misericórdia. Uma das regras da natação é que você não pode usar o pé de pato na competição. Mas você sabe quanto o Phelps calça? 48. Quer dizer, o cara tem um pé de pato sem estar usando o pé de pato. Então tem algumas coisas que favorecem. Então, irmãos, eu queria que você entendesse o seguinte. Tem algumas áreas aqui que talvez se eu falar assim pra você, você fala, ó, pastor, sinceramente isso aí eu não caio nunca. Talvez com dinheiro. Talvez você fale, pastor, isso aí me pode tentar o quanto quiser, que eu não tenho a menor dificuldade, eu sou desprendido disso. Mas tem uma música, por exemplo, que fizeram agora, né, que diz assim: tem crente que parece com Sansão. Vence um leão, mas não vence uma mulher. Então, irmãos, talvez no caso de mulher, outro diga assim, pastor, isso aí, o inimigo pode me tentar o quanto for, não tem a menor dificuldade. Enfim, cada um de nós aqui tem áreas que verdadeiramente nós somos mais fortes. Mas tem áreas também que nós somos mais fracos. Então é a mesma coisa no esporte. Tem gente que para manter um peso bacana não se esforça muito, mas tem outra área,
se o camarada não for muito determinado, ele fica para trás naquilo. Então o Senhor quer que a gente seja sincero. Qual é a sua área, né? Será que você tem dificuldade? Se bobear, você entra numa mentira. Se bobear, você se vê tentado com mulher. Se bobear, você se vê tentado com dinheiro. E assim a gente poderia falar N coisas. Então o Senhor, nesse texto, ele estava querendo verdadeiramente que as pessoas se esforçassem, assim como aquele povo que corre, e eles se abstêm de muitas coisas. As pessoas dormem a hora que quer, eles não. As pessoas comem o que quer, eles não. Eles mantêm uma linha para poder alcançar o que eles querem. E a mesma coisa é a carreira cristã. Se a gente quiser levar uma carreira cristã e achar que vai alcançar o prêmio de qualquer maneira, a gente pode se enganar, porque tem que renunciar. E o Senhor hoje quer falar para cada pessoa aqui que você vai conseguir em nome de Jesus. Talvez até nós tenhamos alguém no nosso meio que talvez, apesar de já estar na igreja, você esteja lutando, por exemplo, até contra algum vício. Poxa, pastor, já mudei tantas coisas, mas todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Não, tem hora que eu paro de ficar pensando nisso. Cada pessoa aqui, assim como um produto do mercado, Deus colocou em você uma data de validade. O salmista diz assim: o tempo de vida de um homem é 70 anos. Alguns, pela sua robustez, alcançam os 80, passam os 80, mas o melhor dele é em fase de cansaço. A Bíblia diz isso. O homem tem um prazo de validade. Quando uma pessoa chega aos 95 anos, para nós é a maior surpresa. Nossa, eu tenho uma tia que tem 100 anos. Então, o prazo de validade venceu há muito tempo. Mas assim como no mercado, às vezes já passou o prazo de validade, mas ainda tá bom. Às vezes acontece logo. Então, pessoal, vamos levar isso a sério. Você tem aqui nessa terra que tem coisas boas e coisas ruins. Você tem aí 80 e poucos anos. Então depois nós vamos estar juntos na glória. Louvado seja Deus. Amém. Então a Bíblia diz em Romanos assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, nós sinceramente está fazendo esse culto aqui, ó, esse pessoal na praça falando de Jesus. Aí, meu irmão, é um privilégio. Louvado seja Deus. Amém, aleluia. É isso que o Senhor quer mesmo, que a gente venha dar a nossa cara, que a gente venha fazer o nosso melhor. O Senhor está procurando pessoas que verdadeiramente assumam a sua fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que você é o sal da terra. E Deus não quer que a gente seja sal somente dentro do saleiro. Deus, Ele quer isso aqui. Deus, Ele quer que a gente venha dar um tempero forte. Deus, Ele quer que a gente venha ser luz também onde tiver trevas. Então o Senhor hoje está aqui para verdadeiramente orientar a cabeça. Dizer que se a gente se esforçar, você vai conseguir ter uma vida consagrada. Eu vou conseguir, porque na verdade o Senhor não me olha com o título de pastor que eu tenho. Quem é obreiro aqui, o Senhor não te olha propriamente como um título de obreiro. Cada um aqui tem suas dificuldades, cada um tem suas fraquezas. Então, irmão, nós estamos aqui para um ajudar o outro. Quando fala em negócio de um ajudar o outro, a Bíblia fala tanta coisa. Por exemplo, perdoai uns aos outros. A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros. A Bíblia diz: admoestai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. É muita coisa que você pode fazer com o seu irmão. É muita coisa. Então Deus está querendo que verdadeiramente a gente venha ser uma bênção nessa área. Diz o versículo 26: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Glória a Deus, amados. Então, não tem coisa pior, né, do que você ver um lutador de boxe. Eu lembro, rapaz, na época do Tyson, né? Às vezes a gente ficava acordado até 3 da manhã para assistir uma luta de 30 segundos. E aquele homem ali não batia no ar, não. Tinha lutador que ficava, né? Fazia, não estava fazendo nada. Não fugia do Tyson, né? Dizia que queria ganhar, mas queria ganhar era dinheiro. Marcou a luta, mas fugia. Já batendo no ar. Chama, meu irmão. Deus não quer que a gente fique batendo no ar, dando golpe no ar. Tem que
bater para derrubar o inimigo em nome de Jesus. Aleluia. Pode ficar enfeitando ao redor, não. Tem que bater com força. E Deus conhece o coração de cada pessoa aqui. Eu queria ler a última coisa agora no capítulo 10, diz assim, versículo número 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, irmão, vigie em nome de Jesus. Porque de novo eu digo, não importa se é apóstolo, se é bispo, se é pastor, se é diácono, se é evangelista. A Bíblia diz em Efésios, não deis lugar ao diabo, porque se der lugar ele entra, arrebenta a família, arrebenta a vida financeira, arrebenta a saúde. Então não vamos levar o Senhor a sério, nós estamos aqui nessa praça, já que a gente resolveu fazer esse culto, Senhor, para a glória do Teu nome, nós estamos aqui em nome de Jesus, para fazer a Tua obra, para ouvir de verdade a Tua palavra, para guardar no coração. Então, meu irmão, você vai conseguir em nome de Jesus, aonde tu precisa vencer. Se você tem a sua família ainda não convertida, eu profetizo na tua vida que se você orar, se você der um bom testemunho, o Senhor vai trazer em nome de Jesus a tua família para a igreja. Aleluia. Mas verdadeiramente a gente precisa, em primeiro lugar, separar de verdade a nossa vida para Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que agradar ao Senhor. Amém? Amém. Vou ler mais um texto e finalizar. Amém, Sérgio? Amém. Mais um texto. Versículo 13 diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Guarda isso, meu irmão. Então você que está dizendo aqui, pastor, eu não estou no caminho do Senhor porque é muito difícil. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu queria só um minuto da tua atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Como assim, pastor? Então não é um mandamento que é difícil de seguir. O difícil é você seguir os mandamentos do Senhor no meio de tantas pessoas nessa terra que não querem seguir os mandamentos do Senhor. Vou te dar um exemplo. O difícil não é um jovem dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou praticar fornicação, eu vou amar, eu vou ser amado, vou me casar no Senhor e aí sim eu vou ter uma vida abençoada com a minha esposa. O difícil não é isso. O difícil é você estar numa sala de aula, o difícil é você estar numa faculdade e todo mundo escarnecendo de você, aí ele não faz. Ele é assim, ele é assado, e você tem aquela pressão, né? Não é que o mandamento do Senhor seja pesado, é que você tem que conviver num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, irmão, fica firme em nome de Jesus. Você que talvez está firme, Deus quer te fortalecer mais ainda. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão, meu irmão, vem com a gente em nome de Jesus. Se tem alguém no nosso meio aqui e você está afastado do caminho do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus, talvez você diga, pastor, mas voltar para Jesus aqui na praça, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vem com a gente Glória a em Deus. nome de Jesus, porque Deus, Ele quer a tua vida. Deus, Ele quer a tua vida, e você talvez amanhã vai estar podendo dizer para as pessoas, meu irmão, olha, onde você tiver oportunidade, talvez você vai dizer assim, eu voltei para Jesus numa praça, meu irmão. Glória a Deus. Entreguei minha vida para Jesus numa praça. Irmão, pode ser num bar, pode ser numa igreja, pode ser numa praça, aonde for, meu irmão. A Bíblia diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. O dia que se chama hoje. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então, meu irmão, fica ligado, porque coisa boa é servir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Presta atenção, né? Nós vamos fazer uma oração, amado. E depois nós vamos fazer um convite. Eu aqui não estou preocupado, amado, se ninguém vai aceitar ou se vários vão aceitar. Isso é com o Senhor. Mas nós vamos dar essa oportunidade porque foi numa oportunidade que eu entreguei minha vida para Jesus. Então nós vamos fazer uma oração. E se tem alguém que está afastado, volta para Jesus. Se tem alguém que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos um instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh Deus.
Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus, obrigado, sinceramente, por essa oportunidade, por esse convite, por esse privilégio, Pai, de fazer esse culto ao ar livre, Senhor. Coisa boa. Quero aqui, Deus, te exaltar, te glorificar, dizer que a minha vida é tua, Senhor. Dizer que a vida dessa pessoa te pertence, somos feitura da tua mão, Pai. Ó Deus, o coração é uma terra que ninguém vai, só tu conheces, Senhor. Ó Deus, às vezes nós olhamos o semblante dessa pessoa, desse homem, Pai, mas não sabemos, Deus, como está esse casamento. Não sabemos, Deus, como estão os filhos dessa pessoa. Não sabemos como está a vida financeira. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora ter um momento de quebrantamento, Pai, porque o verdadeiro sacrifício para Ti é esse. A Tua palavra diz no Salmo 51 que um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Ó Senhor, coisa linda ver aqui a gente, esse monte de marmanjos, Senhor, louvando o Teu nome numa praça. Senhor, que coisa bacana, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus. Ó Deus, eu te peço que a Tua unção venha sobre nós, Senhor. Eu te peço que a partir desse dia, na vida de muitos, Pai, exista um antes e um depois. Senhor, que as pessoas venham aqui se firmar na Tua presença. Glória a Deus, que as aleluia. pessoas venham, Senhor, receber de Ti uma unção e levar esta unção adiante, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu perdão agora, Pai. Ó Deus, Você sabe que nós temos uma consciência. Cada pessoa tem na sua consciência, se Jesus voltasse hoje, se essa pessoa subiria ou se essa pessoa ficaria. Ó Pai, tem um versículo em Romanos que diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ó Pai, que ninguém saia daqui com incerteza, que ninguém saia daqui dizendo, poxa, aquele pastor falou, o Xande orou, o irmão louvou, e eu senti um desejo de falar, eu quero, e não falei. Ó Deus, nós repreendemos o inimigo agora. Aleluia. Nós repreendemos todo impedimento, nós repreendemos a timidez, nós repreendemos agora toda a tentação maligna. Meu Deus, nós profetizamos para essa vida separada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, Pai. Separa essa pessoa para Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, porque Tu estás tocando em corações aqui. Glória a Deus, aleluia. Pai. Tu estás fazendo uma obra aqui, uma semente está sendo plantada, Pai. Em nome de Jesus. E nós profetizamos que essa semente há de germinar. Ó Deus, mas assim como a parábola do semeador diz, Senhor, não deixa, Pai, que os cuidados dessa vida, não deixa, Senhor, que as riquezas venham sufocar essa semente. Não deixa que essa pessoa tenha um começo, mas não consiga perseverar. Não deixa, Pai, que o fato de ter perseguição, de ter luta, venha parar alguém aqui. Pai, que essa pessoa seja forte, que essa pessoa seja constante com o Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Antes da gente orar ali pela mãe de uma pessoa que o Xande falou, irmão, tem alguém aqui que nessa tarde você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Ou talvez tenha alguém afastado do caminho do Senhor e você quer voltar hoje para o caminho do Senhor? Tem alguém que quer receber Jesus nessa tarde? Ou você reconhece, pastor, eu estive firme na igreja um dia, mas muitas coisas aconteceram, eu me afastei, mas hoje eu quero voltar para Cristo. A oportunidade está aberta em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém, a gente queria muito orar e Deus vai honrar isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Se tem alguém, vem aqui com a gente. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? A gente não duvide no coração, mas crê e se fará o que nós estamos dizendo. Ó Deus, nós estamos aqui para suplicar a Tua misericórdia, o Teu poder, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor abençoando o Seu José, ó Deus, até essas mulheres aqui serão impactadas com esse fato, Pai. Tua palavra diz, se não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Deus, aquele leito. Visita agora, Senhor, aonde está o Seu José.
Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em concordância agora, Senhor, e oramos como se fosse o nosso próprio Pai, como se fosse um familiar nosso. Oh Deus, te suplicamos, permitindo passar pela mão dos homens, mas há muitos casos, Pai, que o Senhor faz até os médicos ficarem confundidos e dizer, ele não tem mais nada. Louvado seja o teu nome. Oh Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, tome essa causa nas tuas mãos. Toma o controle, Senhor, da situação. Oh Deus, toma o seu José nas tuas mãos. Que essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia para a glória do Senhor. Oh Deus, eu quero orar por essas mulheres. Porque, Deus, elas estão aqui, trabalhando, perceberam a gente aqui fazendo tudo. Deus, te peço a contribuição, deixar o ligação de estar aqui conosco. Pai, abençoa a vida delas, Pai. Não só no que diz respeito ao desejo pela saúde do seu José, mas sonda o coração delas, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus elas tenham experiências com Deus vivo. Ó Deus, toca nesses corações, porque elas são tão importantes para ti. O Senhor Jesus morreu por elas, Pai. Não há outro que fez isso, mas o Senhor fez, ó Pai. Toca na vida delas, Pai. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, foi muito legal. Continue abençoando o teu povo, continue abençoando as nossas vidas, os nossos familiares, e que nós somos um referencial de bênção, Senhor. Nós faremos a diferença ainda nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, toca nos corações. Pai, levante daqui profetas, homens de Deus, pastores, evangelistas, Senhor, todos aqui que possam ter um trabalho muito eficaz da tua obra. Pai, leva-nos para os nossos lares, ser conosco, ser com a nossa casa, ser com a nossa parentela, meu Deus, por toda essa vida e por toda essa caminhada. Fortalece os nossos ossos, Pai. Fortalece as nossas vidas, meu Deus. Tira toda dificuldade, toda barreira, todo empecilho que muitas das vezes nós encontramos na nossa caminhada. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, por todas as coisas que o Senhor fez no nosso meio até aqui. O Senhor nos ajudou.